Oi, pessoal, tudo bem? Quem me segue no Instagram sabe que eu adoro compartilhar tudo que eu tô lendo no meu Kindle, então eu decidi fazer um vídeo reunindo todos os livros que eu li no ano de 2023. Deixando claro que eu não sou crítica literária, me agrado muito fácil, só vou trazer aqui minha opinião sincera, sem ter lido review, sem saber o que outras pessoas acham, só realmente o que eu senti lendo os livros. Meu ano começou fraco com o livro do Joe Dicker, que eu gosto bastante de alguns, mas esse especificamente achei bem fraco. O Enigma do Quarto 622 é um daqueles livros que é plot twist atrás de plot twist, muito personagem, difícil de entender a relação entre eles. Eu levei um tempão pra conseguir terminar e eu achei bem cansativo e arrastado. São mais de 500 páginas tentando resolver um crime envolvendo um monte de rico, que não é muito interessante. Ele tenta fazer algo super incrível e quase assim um nível máfia russa de interessante, mas sei lá, não me pegou. E chega um ponto que você não tá entendendo mais nada e você não faz mais esforço pra entender, porque você sabe que daqui a 5 páginas ele já vai criar um novo plot twist e isso não vai ser mais importante. Em seguida, fui pra uma distopia que me quebrou, mas que é boa demais. Eu, que nunca conheci os homens, é escrito por uma psicanalista belga e é simplesmente fascinante. É uma obra completamente descolada da nossa realidade e pra mim a parte mais legal foi não saber nada sobre ele e ir tentando lendo e entendendo. Então por isso eu não vou dar nenhuma sinopse, porque eu quero que você leia e tenha que descobrir junto com a autora. E eu recomendo especialmente para mulheres, porque me fez pensar muito sobre como a gente é vista no mundo e como a gente é tratada. Depois eu decidi voltar para essa minha veia de mistério e ler Paciente Silenciosa e eu fiquei simplesmente vidrada. O título é meio literal, é realmente uma mulher que tá internada numa clínica psiquiátrica e desde que ela assassinou o próprio marido ela não fala mais nada. Então chega esse terapeuta que trabalha com arte e terapia e vai tentar fazer ela falar. Eu não gostei tanto de como eles encerraram o livro, mas a leitura é bastante dinâmica e flui muito bem, então se você gosta daquele mistério que você não consegue parar de ler, eu recomendo. Porém, já aviso que me deu pesadelos. Seguindo os mistérios, eu decidi ler A Garota no Lago, que é basicamente sobre uma riquinha que é morta na casa do lago da família, e aí essa jornalista que não quer lidar com os próprios problemas decide ir lá pra tentar ela mesma desvendar esse crime. Também é mais um mistério cheio de clichês e que tem vários plot twists inesperados, mas ele me prendeu até o final, o que é bom o suficiente. Depois de tanto crime, eu decidi ir pra algo mais leve, então voltei pra minha queridinha do romance, que é a Taylor Jenkins Reid, e li Carrie Soto está de volta. Carrie Soto não, né? Carrie Soto. Eu não imaginava que eu podia gostar tanto de um livro que fala tanto sobre tênis, e eu também curti muito o fato de que a personagem principal não é uma pessoa tão agradável e amável assim, sabe? É basicamente uma tenista tentando voltar pro estrelato depois de ela ter se aposentado porque ficou muito velha pra jogar tênis, mas ao mesmo tempo ela é muito odiável, só que mais do que ela, é o patriarcado. Depois disso, a minha maré de sorte passou, e aí eu passei um tempão tentando terminar de ler A Vida Invisível de Audre Lorde, porque eu achei o livro muito arrastado. Não curti tanto o plot, que é essa ideia de uma jovem que queria tanto esse livro que ela faz um pacto com uma bruxa ou com o espírito da natureza pra ela poder viver pra sempre sem envelhecer, pra ser jovem eternamente, mas aí ao mesmo tempo ninguém nunca lembra dela. Não existem lembranças sobre ela na história, ela não pode ser lembrada pelo que ela fez. O plot é interessante, mas o livro simplesmente não me pegou. Não é ruim, mas eu não recomendo, sabe? Aí eu decidi ler Conversas Entre Amigos, já que eu amei Normal People, que também é da Sally Rooney, mas, gente, que livro chato. É o mesmo formato de Normal People, que é como se fosse só um fluxo de pensamentos do personagem principal sendo derramados no livro. Só que nesse caso, o personagem principal é uma chatíssima, uma adolescente insuportável que acha que é melhor do que todo mundo, é extremamente prepotente, infantil, imatura. E aí você só fica lá lendo sobre o quanto ela se acha melhor do que todo mundo e o quanto ela acha o máximo namorar um cara mais velho e casado. E, enfim, simplesmente insuportável. E aí o fim é simplesmente ridículo. E eu fiquei me perguntando por que as pessoas gostam desse livro. E aí eu decidi voltar pra ela, a Taylor Jenkins Reid. Apesar de que eu não tava nada empolgada pra ler Malibu Renasce, porque tinha esse plot de 3 irmãos que fazem uma festa e são filhos de um cara famoso, e aí acontece coisas nessa festa. Eu tô achando que não ia ter tanta graça. Só que o que eu não sabia é que é um livro sobre daddy issues. Mas é bem interessante porque tem experiências diferentes, porque vai desde um romance adolescente até coisas bem pesadas. Então é um livro que traz várias reflexões. Seguindo a temática de Daddy Issues, decidi conhecer uma autora nova e li A Travessia de Greta James. Basicamente uma cantora famosa, que o pai não curte o fato de que ela é artista, mas a mãe dela morreu recentemente, os dois estão realmente muito em luto. E aí tinha uma viagem em casal que eles iam fazer, que era um cruzeiro pra Alasca, que a mãe não está mais viva pra ir, então a menina tem que ir junto. E aí, obviamente, o pai e filha tem que se reatar, tem que se conhecer, mas fala tanto sobre o luto de uma forma tão honesta que eu curti bastante. Só não gostei que enfiaram um romance ali no meio que não tinha necessidade alguma de existir, mas tirando isso é um livro muito bom. Em seguida, mais uma viagem com o livro Uma Separação. Mas, gente, que separação chata, viu? Basicamente, um casal decide se separar, mas o marido pede pra manter em segredo essa separação, porém aí ele desaparece. E aí a sogra liga pra mulher e fica tipo assim, ó, teu marido desapareceu, depois que ele foi pra um hotel tal, acha ele, pelo amor de Deus. E aí ela vai lá atrás do ex, que ainda acham que é atual nesse hotel, e aí é pra ser meio que um mistério, e mesmo enfiando o assassinato no meio, a gente simplesmente não conseguiu achar interessante. Eu achei o livro um porre.
mas eu persisti nos mistérios e fui ler o tão citado A Empregada. E dá pra entender porque as pessoas falam tanto dele, porque realmente é um mistério que te deixa bem curioso. Mas ao mesmo tempo, gente, eu achei meio forçado, achei muito cheio de umas coisas meio piegas de mistério, ao mesmo tempo em que ele é tão pesado que eu parei de ler antes de dormir porque tava me dando pesadelos mais pesados do que os outros. Então, não é um livro que eu recomendo pra pessoas sensíveis. E assim, gente, eu sei que esse livro tem um fandom muito grande, e longe de me dizer que é um livro ruim. Eu só acho que ele podia ter sido muito mais bem escrito e muito mais bem desenvolvido. E pra mim, o final estragou tudo, o capítulo extra. Tanto é que eu nem li a continuação, porque eu achei simplesmente ridículo. Em compensação, logo depois desse, eu descobri minha nova autora favorita, que é a Mariana Salomão Carrara. O primeiro livro dela que eu li foi o Se Deus Me Chamar Não Vou, que é basicamente o fluxo de pensamento de uma menina de 11 anos tentando se entender numa família um pouco disfuncional. E ele é simplesmente encantador. Ele é delicado e profundo ao mesmo tempo. Ele traz temáticas pesadas ao mesmo tempo que te traz risadinhas de piadinhas de uma criança de 11 anos. Pra mim, ele é meio que leitura obrigatória, especialmente pra mulheres, porque é uma criança tentando se entender, uma menina tentando se entender. E a Mari, ela tem um poder com as palavras que parece que você vai derretendo, assim, nos parágrafos, sabe? É algo de outro mundo, e pra mim, ela é a melhor autora brasileira contemporânea. E logo depois veio meu livro favorito do ano, que entrou automaticamente na lista de favoritos da vida, que é o Aos Prantos do Mercado, da Michelle Zauner, também conhecida pela carreira musical como Japanese Breakfast, no qual é meio que uma biografia, mas mais focada na relação dela com a mãe dela, porque ela perdeu a mãe dela muito jovem pro câncer, e ela é filha de uma mãe coreana e um pai branco estadunidense, e foi criada nos Estados Unidos, mas ainda com uma mãe que tentava colocar muito a cultura coreana na casa, e o quanto ela se rebelava contra isso na adolescência, mas agora que perdeu a mãe, ela quer muito se conectar com essas raízes. E é muito interessante também ver o quanto uma menina em luto, tão vulnerável e tão honesta sobre tudo isso, acaba romantizando um pouco esse discurso de que se minha mãe foi tão abusiva comigo em muitos momentos é porque ela me amava muito, mas ao mesmo tempo dá pra ver a conexão incrível que ela tem com essa mãe. É um livro simplesmente absolutamente incrível. Recomendo pra todo mundo, mas especialmente pra filhas que têm relacionamentos difíceis com as mães, assim, é muito cru, sabe? A relação delas que a gente vê. E é muito interessante pensar o quanto ela conseguiu ser tão vulnerável nesse livro. Ele também escancara uma realidade muito triste, que é o fato de que quando uma mulher adoece, os homens somem, só sobram outras mulheres pra cuidar dela, e a gente consegue ver o quanto isso se reflete nessa realidade também. E, inclusive, me deixou obcecada pela cultura coreana, tanto é que depois disso eu só li livros coreanos até o fim do ano. E é por isso que eu fui tentar ler Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Tteokbokki, que eu não consigo pronunciar o nome do prato, e eu não vou nem tentar pronunciar o nome da autora, porque eu não sei falar coreano. E eu achei bem interessante a premissa de que é uma jovem tentando colocar pra fora tudo que ela sente, mas são só transcrições das sessões de terapia dela, e eu achei simplesmente insuportável. Não aguentei ler e larguei na metade. Talvez algumas coisas tenham se pedido na tradução, porque eu li a versão traduzida do inglês e não diretamente do coreano, mas não sei, não me pegou. E seguindo na linha de autoras coreanas, eu fui pro tão famoso A Vegetariana, mas esse livro eu só terminei em 2024, então vocês só vão saber no próximo vídeo. Se vocês querem saber o que eu já li até agora esse ano, comenta aqui que eu venho contar pra vocês. Mas se alguém tiver muito curioso, acho que já tá no meu TikTok. E vocês, leram algum desses ou estão com vontade de ler? O link de todos eles vai estar aqui na descrição, e eu aguardo também de vocês indicações de livros similares que eu possa gostar. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima!